Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, toda a repercussão envolvendo o jogo com o triunfo do Bahia com direito àquele lance polêmico. A gente vai trazer aqui as regras, vai trazer aqui também a bancada da Sport TV dando opinião e, claro, para completar também tem as palavras dele, né, Rodrigo Nestor, que foi envolvido em toda a situação. Além de tudo isso, também tem outra opinião em sentido contrário. Isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar porque tem promoção show de bola na Centauro, gente, com o cupom BARA10 você adquire 6 da Adidas com uma promoção que tá sucesso, tá aqui exatamente esse que você tá vendo, branco em detalhes com preto alinhado, e a gente já faz a simulação do preço, tá aqui o valor que você vai pagar, exatamente ele, que vai sair de R$ 349,99 para R$ 206,99 no Pix, ou R$ 217,88 dividido em 3 de 72,62 sem juros. Eu clique no link que está no primeiro comentário, também na descrição do vídeo, clicou, use o cupom BARA10 e adquire logo. Não perca essa chance, porque é promoção por tempo limitado. Mas vamos para o assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui todo o enredo a respeito da polêmica. O Bahia venceu por 5-0, convenceu, tá na final do campeonato, uma partida muito boa do Bahia, bom que se diga, mas vamos trazer aqui esse lance que repercutiu, vamos esclarecer tudo para vocês aqui, independente até de torcida ou não, de ser clubista ou não, vamos trazer inicialmente as palavras de Nestor, depois do jogo, quando foi perguntado sobre o lance. Tá aqui, gente, vamos ver. Cara, a gente tava ali, né, esperando para bater o pênalti e ele me agrediu, independente de ser um tapa, um peteleco, é agressão. E a agressão, acho que o VAR foi muito bem, revisou e ele teve que ser expulso. Acho que foi uma infantilidade da parte dele, mas são coisas do futebol. Também foi a primeira vez que eu vi esse tipo de coisa. Gente, né, categórico, me agrediu, enfim. Aí é o que ele traz depois da partida. Vamos trazer aqui agora a opinião de Pedro Santos, inclusive é torcedor do Vitória, mas está analisando aqui como uma pessoa que trabalha com futebol. Vamos ver o que é que ele fala sobre esse lance, para depois trazer também o outro lado da história e outro lado da interpretação. Tá aqui ele falando. Rapaz, puro suco de maluquice no Campeonato Baiano. Aliás, campeonato que acontece de tudo e a gente ainda não viu tudo que tá para ser visto. No jogo do Bahia contra a Jacuipense, perto ali do intervalo do jogo, um pênalti marcado para a Jacupa, bem marcado, por sinal. Antes da cobrança, o Bahia já vencia o jogo por 2-0. Eis que Matheus Firmino chega para Rodrigo Nestor e dá um peteleco. Um peteleco. Peteleco. Rapaz, eu não sei o que o jogador da Jacuipense estava com a cabeça. Se você não viu esse lance, veja aí agora. Veja aí agora o que foi que aconteceu. Pois é, ele dá um peteleco em Rodrigo Nestor, que valoriza, e aí eu lhe pergunto, é agressão? Não é? Bom, a subjetividade, a interpretação do que é falta, do que é agressão no futebol, é que acaba provocando toda essa polêmica. Mas repare, expulsões podem acontecer sem nenhum tipo de ato hostil, né? Uma cusparada, por exemplo, ou até mesmo aquele lance de Rodrigo da Ponte Preta, né? Em Trellis. Pois é, basta aquilo ali se configurar como um ato hostil ou uma agressão. Não há um medidor, né, da agressividade, da intensidade da agressão. E o Matheus Firmino foi infantil, né, foi juvenil, e aquilo não se faz em um jogo profissional. Não é baba, sabe? Não é baba. Ele errou e a expulsão, ao meu ver, até porque está na regra, foi muito bem aplicada. Claro que o Rodrigo Nestor também valorizou, isso a arbitragem deve ter levado em conta, foi o VAR que chamou o árbitro do jogo para poder ele analisar no vídeo o que tinha acontecido, mas é isso mesmo. Uma expulsão num jogo de semifinal de Campeonato Baiano por conta, de um peteleco. Um peteleco que colocou um jogador para fora de campo. E o pior de tudo é que tá certo. Rapaz, um peteleco. Durma com barulho desse. Tá aí, gente, né? A gente tem a obrigação aqui de trazer todos os pontos de vista, até para que você também forme sua opinião e avalie com calma. Vamos trazer agora aqui a bancada da Sport TV, inclusive com o PC dando a opinião dele sobre esse lance, para depois de comentar um pouco mais sobre o que ele vai dizer e trazer também a regra a respeito do assunto. Tá aqui, gente, vamos ver. Paulo César de Oliveira já está aqui. Quem diria, né? Que você via teleco fatal, conversar com a gente. Ô, PC, é o seguinte, já expulsou alguém? Ó, ele tá dentro. Já expulsou alguém na sua longa carreira porque o jogador deu um peteleco na orelha do outro? Rapaz, ele já não expulsou por coisa pior, bem pior. Você? Que podia, né? Não, Você? eu não. Tô Ah, falando. tá. Futebol aconteceu várias coisas, né, PC? E aí, PC, boa noite. Boa noite, Diniz, Mansur, Alex, boa noite para todo mundo que está em casa. Olha, eu já tive várias situações, né? E cometi muitos erros também de interpretação, em lance que de repente era para aplicar vermelho, eu dei amarelo, deixei de expulsar.
Mas por peteleco, não, por peteleco não. Vamos começar com o peteleco. Vamos começar com o peteleco porque merece, PC. Vamos ao lance do Campeonato Baiano super inusitado. É isso, Jacuipense e Bahia, jogo da volta. Na semana passada, a gente já mostrou aqui uma expulsão bastante interessante também do jogo do Atlético Alagoinhas e Vitória. Mas no jogo de hoje, teve aí, no momento que seria a cobrança de pênalti a favor do Jacuipense, finalzinho do primeiro tempo, foi um lance de pênalti por mão do Michel Araújo, ex-jogador de São Paulo, e aí teve essa ação, né, do Matheus Firmino ali no jogador do Bahia, do Rodrigo Nestor. Que agressão! E aí ele, né, acaba tendo essa ação aí, né, de simular ali, né, uma agressão. Dado amarelo pro jogador do Bahia. Simulado uma agressão. O VAR presenciou essa cena. O VAR Pablo Ramon, que é um VAR experiente, é do quadro da FIFA e que foi escalado lá na semifinal do Campeonato Baiano, chamou o árbitro Ezequiel Costa, é isso mesmo, com I, Ezequiel Costa, e após a revisão, ele aplica o cartão vermelho para o Matheus Firmino. E aí, numa situação realmente bastante inusitada, naquela provocação que sempre tem na cobrança de pênalti, de posicionar a área, de quem vai atrapalhar. E aí eu acho que ele acabou tendo, o Rodrigo Nestor, essa simulação, né? Isso é uma vergonha. De ter sido agredido, cai dessa maneira. Com respeito ao Nestor. É uma vergonha. Vou falar uma vergonha o que ele fez, o Nestor. Eu tô indignado com o Nestor. Solta, Mansur. A minha sensação é a seguinte: se alguém quisesse mostrar para alguém de fora, assim, quais são os males do futebol brasileiro em termos de comportamento em relação à arbitragem. Você pega esse lance, tem tudo aí. Você tem, primeiro, a bobagem de um jogador dar um peteleco no outro. É uma bobagem desnecessária. Nós não sabemos se foi matar um pernilongo. Agora, aí o Nestor faz uma simulação que é inacreditável. Aí o Canu, a indignação do Canu indo em direção ao árbitro, como se tivesse acontecido um soco na cara. Tentaram agredir meu companheiro e quase nocautearam o meu colega. Para além disso, o VAR chama para um lance desse. E após chamar, o árbitro vai, constata que é um peteleco e expulsa. Ele não viu. Isso é o futebol brasileiro. Né? É uma salada. Não, mais justo aí era cartão amarelo para simulação, porque a Globo não contrata as novelas. Não, uma encenação dessa maneira aí. Impressionante isso. Na semana passada... Você vê que ele vê, desculpa, PC, ele não vai com aquela de raiva, que eles estão... Ele parece uma brincadeira. É a provocação que é do jogo. Sei lá. E a gente fala assim que o Pablo Ramon é um árbitro experiente, um VAR experiente, trabalha nos principais jogos do Campeonato Brasileiro e tem trabalhado em muitos jogos também, das eliminatórias e da Libertadores. E ele não vai poder fazer jogo de Argentina, então, porque o argentino tem aquela mania de chegar no adversário, né, e dar o tapinha no rosto, assim, naquela provocação, e aí eu acho que corre um risco muito grande. Mas realmente ali é aquela provocação que é do jogo, é o que a gente sempre fala, assim, a questão do entendimento do futebol, o porquê que o VAR é criado, se é uma situação de agressão, de um incidente não visto pelo árbitro, mas de uma conduta violenta, aí sim é passível do VAR atuar. Mas a maneira como foi, nessa simulação do Rodrigo Nestor, caindo dessa maneira, essa pressão dos jogadores do Bahia, acabou aí, olha só, naquela provocação, e ela tem até um delay na queda do Rodrigo Nestor, né? Tem a ação do Matheus Firmino ali naquela provocação. Ele passa bem, nem viu. Não viu, ele já levanta, só vê o jogador caindo, tem uma notícia se o Nestor passa bem após esse golpe. Precisou ambulância entrar? Vamos buscando aqui a atualização do protocolo médico do Bahia aqui, né? Isso é uma vergonha. O que aconteceu é uma vergonha. Uma vergonha. Tem uma parte que é futebol, a gente acaba até por vezes rindo, porque é do inusitado, ridículo, mas é ruim, né? Não é legal. Na semana passada, só para complementar... Tem alguma regra que possa ter sustentado essa decisão do VAR? A decisão do VAR é dele ter entendido como uma conduta violenta, que a imagem é muito clara e mostra que é uma provocação ali entre os jogadores. Isso não é agressão, não é conduta violenta. Não dá. Tem que fazer aquela leitura, se o árbitro observar, vai lá dar uma dura no jogador, mostra amarelo para os dois jogadores ali e resolve a situação. Isso não é lance, isso não é lance para VAR chamar, isso não é conduta violenta, isso não é agressão, isso é provocação, que, lógico que os jogadores precisam ter esse cuidado, mas que faz parte do futebol e o árbitro precisa ter essa leitura. Na semana passada, Atlético de Alagoinhas e Vitória, aí sim foi um caso mais grave, que foi um caso de agressão entre os jogadores do Atlético Alagoinhas, teve agressão ao integrante da comissão técnica, e na volta do segundo tempo o VAR chamou, o árbitro revisou e expulsou os dois jogadores do Atlético Alagoinhas, os jogadores que estavam no banco de reserva. Mas agora, o VAR não é para ser usado dessa maneira, né? Parece então colegial. E para mim, o desfecho da história que é o pior. O rapaz que estava ali, Flavinho, o atacante do Jacuipense, esperando para bater um pênalti. Aí parou, disparou o jogo, quase 10 minutos depois ele foi bater o pênalti. Ele nem olha para trás, olha lá. Quase cancelou o pênalti. Ele tá olhando para a bola ainda lá. Tentando se concentrar. Tentando focar ali. Acabou perdendo o pênalti. Perdeu o pênalti. Toda a preparação que ele tinha, aí o VAR foi fazer a revisão, foi parar. E a imagem ainda não dá certeza se toca o peteleco nele. Essa história é sensacional. Eu acho que tem. Não dá para saber, né? Nós não ouvimos o Stralinski. Vai rolar uma simulação aí, Alex, pra gente poder fazer a avaliação. Eu não vou passar vergonha que o Nestor passou, pelo menos. Vai lá, pô, tomar um peteleco. Vou chamar o PC para reclamar que o Alex me deu um peteleco aqui no caso. Meu Deus do céu, que vergonha ali.
Tá, gente. Virou resenha. Né? Virou resenha. Tá aí a opinião da bancada de Persson Oliveira. Agora eu vou trazer a regra. É importante a gente trazer tudo aqui para esclarecer a situação, independente da gente torcer pro Bahia ou não. Mas a gente tem que ter lealdade, né, ao que diz a regra. E vamos trazer aqui para vocês o que a regra fala sobre conduta violenta, que o próprio PC falou aí, gente. Vou até ampliar para vocês verem aqui, ó. Tá aqui, conduta violenta. A conduta violenta ocorre quando o jogador usa ou tenta usar força excessiva. Veja, tenta também é a opção, né? Ou brutalidade contra o adversário quando não está disputando a bola. Ou contra o companheiro de equipe, um membro da comissão técnica, um membro da equipe de arbitragem, um espectador ou qualquer outra pessoa, independente de haver contato físico. Aqui detalhe, ó, gente. Também se trata de conduta violenta quando o jogador que não estiver disputando a bola, é o caso, atingir deliberadamente o adversário ou qualquer outra pessoa na cabeça ou no rosto com a mão ou o braço. Aí tem um detalhe aqui, ó. A não ser que a força empregada seja insignificante. É aqui, gente, justamente que traz a regra que o pênalti deixa de existir. Convenhamos, né? Se fosse um tapa, um tapão, um lance mais contundente, tudo bem. Mas a força empregada foi insignificante. E em sendo insignificante, não há conduta violenta. E em não havendo conduta violenta, não seria marcação de pênalti. Aí pergunto, Bara, e se há outras ocasiões, outras situações, cusparada e por aí vai? Há regras específicas para isso. Inclusive, Fred trouxe essas hipóteses, até para a gente explicar tudo, para deixar tudo claro, gente. E tá aqui uma hipótese, né? Usar linguagem ou realizar ação ofensiva, insultante ou abusiva. Jogador que xinga o outro. Gente, isso aí tem uma previsão específica para ser realmente uma situação de, se for o caso, de expulsão. Né? Então tá aqui. O futebol às vezes nos leva a debates inacreditáveis, mas alguns também compararam o peteleco como um abuso sexual. No caso, uma dedada, antes de tudo, é um crime, mas a regra também tem um item para ações ofensivas, insultantes e abusivas, que não é o caso de um peteleco. Então veja que tem uma regra específica para essa situação. E não só essa situação, mas também aquela situação que já aconteceu em outras partidas de futebol, que está aqui, gente. Mordeu, cuspir em alguém. Também há, sim, a previsão de expulsão para esse caso. Então, mordeu, cuspir alguém, tem previsão. Linguagem ou realizar ação ofensiva, insultante ou abusiva, como foi o caso com o Trellis, também há previsão. Mas nesse caso específico do Peteleco, não tem previsão específica. E não tendo previsão específica, cai na regra geral. Qual é a regra geral? A regra geral fala de conduta violenta. Mas só é conduta violenta se tiver aquela situação que a gente deu para você, quando o jogador que não estiver disputando a bola atingir o adversário na cabeça ou no rosto com a mão ou o braço, mas tem uma exceção, a não ser que a força empregada seja insignificante. Então, certo, era cartão amarelo. Agora, isso tira o mérito do Bahia? De forma alguma, não tira o mérito do Bahia. O Bahia foi soberano, claro, o jogador a menos dificulta, mas não tira o mérito do Bahia. Até porque o Bahia estava dando 2-0. Nesse contexto, a tendência seria ampliar o placar, mas fica o registro. E a gente, acima de tudo, tem que respeitar o que diz a regra e trazer aqui para vocês. É a minha opinião. Deixa a sua opinião nos comentários também, mas repito, independente disso, o Bahia foi soberano e mereceu vencer. Tem mais um detalhe, viu? Aquele lance, para mim, 2 pênaltis ali, em cima de Lúcio e depois em cima de Ademir. Enfim, né? São situações do futebol. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 80 mil inscritos e aproveita essa promoção show de bola da Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.